Dias difíceis não são para lhe revelar o abandono de Deus, mas para ratificar o amor incondicional que Ele tem por você. Ele tem cuidado de tudo. Que legal essa frase, né? Tem um texto em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 38, que vai dizer assim: eu tô convencida de que nada pode me separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos principados. É disso que a gente vai falar hoje. Fica comigo até o final desse vídeo. Existiram alguns pontos marcantes da vida de Jesus e que eu tô querendo destacar eles aqui pra você nesses vídeos, pedindo pra você olhar pra Jesus. E esse é um dos pontos. Quando a gente lê o Evangelho de Mateus, capítulo 2, a gente vai ver um momento da história de Jesus. Jesus já nasceu e Herodes, a autoridade da época, ele ouve uma notícia. Os reis magos que estão indo para visitar Jesus, eles vão até Herodes para perguntar se é o rei desse lugar, né? Então, a gente viu uma luz, um sinal, o rei dos reis está nascendo aqui. Você sabe onde é que ele tá? Você deve saber, né? Majestades se conhecem. E Herodes, eu não sei, cara, mas assim que vocês descobrirem, me conta, porque eu também quero visitar, eu também quero levar presentes para essa majestade nova que tá morando no lugar onde eu já reino, esse rei dos reis que tá morando no lugar onde eu reino. Herodes, na realidade, se preocupou, mesmo não tendo fé, não crendo numa promessa de Messias, mas ele se preocupou, afinal, pessoas de longe tinham vindo para o lugar onde ele estava procurando um rei que aparentemente poderia ser mais digno do que ele, era um bebê. Herodes sentiu nisso uma ameaça e ele dá um decreto, estilo aquele da época de Moisés, que o faraó mandou matar todos os bebês, ele coloca esse decreto. Só que José, o pai de Jesus, ele já tinha sido avisado em sonhos de que isso ia acontecer e ele já tinha saído de Belém e ido para o Egito para proteger Jesus. Mas vê que interessante, e é esse ponto que eu quero destacar aqui. A gente tem um bebê de meses de vida, Baby Jesus, e a gente tem um rei de uma nação, um rei de um povo, governador de um povo. E esse é o combate, um duelo entre reis, um rei bebê e um rei já na sua majestade, toda a sua glória. Se a gente pensa, se a gente obviamente pensar, Jesus é Jesus, a gente vai dizer assim, uau, Jesus vence, mesmo Jesus bebê, vai falar aqui, ó, gugu dadá e um terremoto vai acontecer. Mas a gente entende que Jesus ele veio para aqui como um homem, para experimentar coisas de homem. Jesus bebê já passou por um desafio gigantão. Glória a Deus por José e Maria terem tanta visão, enxergarem o que Deus está falando e saírem daquele lugar. Mas Jesus era um bebê, gente, quando foi perseguido num nível super radical. Tentaram matar. Quando eu olho para a igreja de hoje, a igreja perseguida, que somos nós também, mas aqui, por exemplo, no Brasil, a gente não tem isso tão real, né? No máximo é um vizinho que manda a igreja para baixar o som, é um órgão público que vem e aplica uma multa por causa de alguma instalação, alguma coisa assim. E às vezes a gente pega isso e fala assim, a igreja está sendo perseguida. Rapaz, a gente não tem noção do que é perseguição aqui nesse nosso país. Ainda não, sabe? Tem uma igreja que se encontra nos 4 cantos do mundo e é engraçado, quando eu penso nessa igreja, vem uma vontade de chorar, sabe aquela vontade de chorar que a garganta fica meio entalada, que dá uma sensação diferente no nariz? Eu tô exatamente com essa sensação agora, porque o evangelho pra gente, ele é tão fácil, gente, comparado ao que muita gente tem enfrentado em nome de Cristo, cultuando sem Bíblia, cultuando escondido, sendo ameaçado de morte. E essas pessoas, elas apontam para aquilo que Cristo enfrentou no seu período, sabe? Eles estão sendo mais parecidos com Cristo do que a gente. Não é que você tem que passar por tudo isso para ser como Cristo, mas a dor, experimentar a dor e a aflição, uma parte do que ele experimentou, talvez nos dê mais consciência. Eu acho que a gente, glória a Deus, e eu agradeço muito a Deus pela misericórdia dele com a gente aqui no Brasil e em alguns outros países. Mas tem uma igreja sofrendo enquanto a gente tá bem, sabe? E eu vou fechar esse parênteses aqui para voltar a falar dessa perseguição, dessa luta, desse desafio de Jesus. O Herodes, ele temia de algum modo o bebê Jesus. E essa luta, ela foi gigantona. Mas José e Maria fogem para cumprir o que a palavra fala. Eles vão para o Egito. E em algum momento, eles voltam do Egito para o lugar que Jesus deveria estar. E esse momento de sair do lugar, ir para uma outra terra
e depois voltar, me fez vir na mente uma frase que é: à medida que o tempo passar. Toda luta passa, gente. Por maior que seja, ela passa. Chegou um momento que o rei foi substituído, o Herodes morreu e outro rei assumiu o seu lugar. E daí Jesus, ele pôde voltar para sua terra. José e Maria puderam voltar para sua terra. Porque toda luta passa. Todo dia difícil passa. Toda dor passa. E se porventura a nossa vida aqui ela acabar e a dor ela não tiver passado, tá tudo bem. Haverá um dia em que nós nos encontraremos com Ele. E nesse dia, tudo vai passar. Toda dor, todo choro, tudo vai passar. E é sobre esse dia que a gente precisa pregar. É essa esperança que a gente precisa trazer. A esperança de um Deus que virá com justiça para derribar tudo aquilo que é mal e para iniciar um reino de amor e justiça aqui na terra. É sobre esse dia que precisa ser o nosso olhar. Às vezes a gente olha com um olhar de esperança para o dia em que a vitória vai vir, só que é uma vitória também que vai passar. É uma aprovação no concurso, vai passar. É um casamento, vai passar. É um filho que vai nascer, vai passar. Aí você ora tanto para ter um filho, amém, que bênção. Você tem um filho, o filho vai crescer, uma hora ele vai sair de casa. Essa é a ideia. Tudo passa, tanto o dia bom quanto o dia mau. Tudo aqui nessa terra é efêmero e passageiro, mas a gente não pode caminhar por coisas aqui, a gente precisa caminhar por coisas da eternidade. Você consegue me entender? Eu sei que pode parecer um pouco complexo, um pouco, sei lá, utópico demais o que eu tô falando aqui, mas não é não, gente. É porque o que eu tô tentando dizer pra você é que você não pode basear a sua vida numa perspectiva terrena, mas numa perspectiva eterna, porque é o que Jesus fez. Já imaginou ter que sair da sua casa, ainda beber? A gente tá acompanhando, né, algumas notícias de várias pessoas que tem que sair, às vezes, por questões de desastre natural, por questões de, sei lá, diversas. Precisam sair do seu lugarzinho quentinho e aconchegante para ir para lugares que não são tão bons assim. Essas pessoas estão sofrendo um pouco daquilo que Cristo sofreu por nós. E eu sei que tudo isso deve ser muito difícil, porque foi difícil para ele também. Eu não tô minimizando aqui a dor de ninguém. Mas eu tô convidando a gente a olhar com um olhar de esperança para um futuro. Não aqui, mas na eternidade. Eu não sei qual é a dor que você está enfrentando agora. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando agora. Mas vai passar. Lutas grandes também acabam. Grandes guerras também acabam. Vai passar. Haverá um dia que você vai olhar para tudo isso, todo o teu passado, com um sentimento de gratidão. Apenas. Não de mágoa, não de dor, mas de gratidão. Porque nesse dia, você vai ter atingido um nível de plenitude, de maturidade em Deus, que quando você olhar para cada coisa que você passou no seu passado, você vai dizer assim: Deus sempre esteve comigo. E isso basta, gente. Isso basta. A presença de Deus do nosso lado precisa ser o motivo da nossa alegria, sabe? Precisa ser o motivo da nossa alegria. E eu sei, eu tenho plena consciência de que isso é muito difícil, sabe? Porque a gente quer algumas coisas, a gente deseja muitas coisas, a gente tem vontades, né? Mas coloca elas diante dos pés de Jesus, sabe? Deposita elas. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que tudo tem um tempo determinado e é tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tem tempo de chorar, tem tempo de rir, tem tempo de vida, tem tempo de morte, tem tempo de dor, tem tempo de cura. Há um tempo para tudo. Há um tempo para tudo, sabe? E eu oro para que chegue um tempo de gratidão na tua vida. O tempo onde tudo isso que hoje te aflige não vai te afligir mais.
e que você vai poder falar para muitas pessoas sobre o que Deus fez com você, como Ele te ajudou, como Ele te socorreu. A nossa trajetória não é como a de um piloto de Fórmula 1, cuja maior conquista é chegar no final da corrida com o carro inteiro e a segunda maior conquista talvez seja um pódio. Porque não é sobre nós, nunca foi sobre nós. Então a nossa maior conquista talvez não seja algo que a gente tenha conseguido realizar. Mas a nossa maior conquista é ter Deus com a gente. Que não é nenhuma conquista nossa, né? É um presente. Nossa, a maior coisa, a melhor coisa que a gente tem na nossa vida não foi a gente que conquistou, foi um presente. Deus em nós, Cristo em nós. A esperança da glória. A esperança da glória. Reflete sobre isso, sabe? Lê depois, Mateus, capítulo 2. Vê a dificuldade que Jesus passou. Você vai dizer assim, rapaz, o bichinho era um bebê e tava passando por tudo isso. Dá pra passar e vai passar. Cristo tá com você. Vai passar. Amém? Você crê nisso? Que vai passar? E talvez não passe no seu tempo, mas vai passar. Teve um testemunho que eu ouvi sobre um pastor que estava passando por uma situação bem complexa e no meio dessa situação ele ora a Deus e fala assim, Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais. E ele sente algo, né, falando tipo assim, a mesma força que estava sobre Cristo, que o conduziu até a cruz, ela está sobre você. O mesmo Espírito que fortaleceu Cristo é o Espírito que está disponível para fortalecer você. Então, sim, você é capaz de suportar. Não na sua força, mas na dele. Sabe? Isso é real, gente. O mesmo Espírito que fortaleceu, o mesmo Deus que enviou um anjo para fortalecer a Cristo, é o Deus que fala conosco, que está conosco. E Ele pode nos fortalecer. E a gente vai passar. E algum dia a gente olha para tudo isso com alegria. Até aqui me ajudou o Senhor. Glórias a Deus por isso. Glórias a Ele por isso. Amém? Fica com isso na tua mente e no teu coração. Seja o que for que você está enfrentando. Vai passar. Vai passar. Amém? Que Deus te abençoe, que Ele te dê uma semana muito abençoada. E eu te espero de verdade no próximo vídeo. Até mais.